Boa noite, Sam. Sou Antônio novamente. Esse é o segundo relato que envio para o seu canal. Como eu já disse no primeiro relato, tenho 26 anos e sou da Bahia, porém um pequeno município chamado Lafayette Coutinho, que fica a cerca de 300 quilômetros de Salvador. Hoje vou contar um caso que aconteceu com minha bisavó, quando ela era moça lá na década de 70. Hoje ela não está mais entre os vivos. Já tem 15 anos que ela se foi. Mas por muitas noites ela me contou esse relato que aconteceu com ela e sua família. Assim ela me falava. Lá na década de 70 era difícil para arrumar emprego. Os trabalhos que se arrumava era para tomar conta de sítio, ou trabalhar na diária na roça quando achava. E com isso, o seu pai nunca conseguiu comprar uma casa própria, ou fazer uma para sua família. E por conta disso eles não ficavam em um só lugar por muito tempo, porque eles moravam em tendas feitas de lona. E sempre que seu pai achava um trabalho nas fazendas, ele pedia ao dono do lugar para armar sua tenda nas terras dele, até o tempo que ele fosse ficar no trabalho. E foi nessas muitas mudanças de lugar que minha bisavó e sua família foi visitada por aquele bicho. A minha bisavó falou que seu pai arrumou um trabalho numa fazenda que ficava perto de uma mata. E como de costume, ele armou sua tenda e passou a viver naquele lugar, pois o trabalho era para muitos dias. E o serviço que ele iria fazer era cortar palhas de coco, o qual conhecemos aqui na região como licuri, porque essas palhas iriam servir para fazer cestos, tapetes e outros tipos de artesanato que se usava naquela época. E todo dia eles tinham que entrar na mata para tirar as palhas. A minha bisavó falou que certo dia após eles chegarem do trabalho, foram ajeitar a janta numa fogueira que era feita na frente da tenda. Quando começou a escurecer, a minha bisavó contou que eles começaram a escutar uns gritos vindos da mata. Então ela perguntou para seu pai o que era. Mas seu pai só mandou que eles entrassem na tenda e que ficasse todo mundo quieto, como se já soubesse o que dava aqueles gritos. E não demorou muito para eles começarem a escutar, vindo descendo da mata, uma coisa correndo como se fosse um cavalo, e que parou bem em frente da tenda. Com a claridade do fogo que a fogueira fazia, eles viram o que era. Era um bicho escuro que andava de pé como uma pessoa. Minha bisavó falou que aquele bicho fazia um som muito estranho. Ele não se aproximava da tenda por causa do fogo, e ficava só de longe observando eles. Mas que depois de um tempo aquele bicho foi embora. Minha bisavó falou que seu pai não dormiu aquela noite, e ficou de guarda a noite toda vigiando para ver se aquele bicho não voltava. Quando amanheceu, minha bisavó falou que seu pai foi até a casa do fazendeiro, para pedir para ele acertar seus dias de trabalho, porque ele não ficava ali nem mais uma noite. Ele contou ao fazendeiro o que viu no dia anterior. Então ele voltou e foi arrumar suas coisas para ir embora daquele lugar. E no caminho minha bisavó perguntou ao seu pai o que era aquele bicho. E então ele falou que era um lobisomem, que só não os atacou por causa da fogueira que ele fazia na frente da tenda. Muito obrigado, Sam, por contar o relato da minha bisavó Idália. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Olá, eu me chamo Roberto. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1998, em Campo Grande. Eu sempre fui uma pessoa de sair de noite, e numa certa vez fui bater bola com meus amigos. Chegando lá no campo, fiquei sabendo de algo macabro. Um bicho tinha atacado uma fazenda a 2 quilômetros do nosso povoado, matando galinhas e cabras.
a coisa mais feia do mundo, mas nem dei tanta atenção sobre aquilo. Quando foi de noite, fui para minha casa, tomei um banho, jantei e fui assistir um pouco. Era mais ou menos 8 horas da noite, quando meu amigo Dionísio chegou lá em casa dizendo que tinha uma festa lá no sítio do seu Otávio. E logo perguntei se a gente ia de moto, pois na época o irmão dele tinha uma CG, mas ele disse que seu pai tinha saído nela e tínhamos que ir e voltar a pé. No começo disse não, pois estava cansado e minha avó pediu para que eu não fosse, mas depois decidi ir, pois também ia ter algumas garotas por lá. Eu me arrumei e fomos a essa festa. Era mais ou menos 7 quilômetros até o sítio. Chegamos, comemos, bebemos, e lá para as 2 da manhã o Dionísio não estava muito bem. O meu amigo, para impressionar as pessoas, tomou 1 litro de vodka todinho. Eu também estava meio bêbado e falando asneira, mas enfim, decidimos ir embora para casa. Mas é aí que o terror começa. Voltando pela estrada e falando sobre garotas, ouvimos um barulho do mato que ia seguindo a gente. Eu perguntei quem era, mas de resposta veio um rosnado muito alto. Mandei o Dionísio acelerar o passo e logo pensei ser uma onça. Mas andando mais um pouco, vimos lá na frente. Um bicho pulou do mato no meio da estrada. Tinha pelos negros e garras, além de dentes enormes. Porém, não tinha orelhas grandes como o povo conta. Ele era alto e seu corpo tinha músculos. Aquilo olhava pra gente e rosnava, e ficava andando de um lado para o outro. Eu, que estava mais consciente do que o Dionísio, segurei no braço dele e passei do lado da criatura, numa velocidade muito rápida. Na minha mente eu me via em terceira pessoa, eu correndo segurando o Dionísio que estava chorando, e a fera vindo atrás da gente. Nessa corrida perdi meu sapato, o relógio e quebrei o meu dedo mindinho. Mas como jogava bola tinha uma certa resistência. Quando o Dionísio queria cair eu botava ele nos meus braços. E assim corremos por quase 2 quilômetros, até chegarmos num córrego que tinha poste de luz. Só aí que o bicho parou de correr atrás da gente. O meu amigo pulou dos meus braços e corremos mais um pouco, até que vimos as luzes da lanchonete do nosso povoado. E assim, seguimos até chegarmos em casa. Contei tudo para minha avó, e ela disse que era um lobisomem que correu atrás da gente. Fiquei tão apavorado que naquela noite chorei abraçado com minha avó. Depois que tudo passou, continuei indo para festas com o Dionísio, mas somente aquelas que eram perto, e só quando ele estava com a sua moto. E deixo um conselho para todos vocês: escutem quem lhe alerta. A minha avó tentou, e eu fui teimoso. Mas graças a Deus que naquela madrugada, o lobisomem não nos alcançou. Boa noite. Boa noite. Sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que eu vou contar é da Dona Zulmira, a nossa antiga vizinha de sítio. E para o melhor entendimento do ouvinte, irei contar esse relato assim como ouvi da própria boca dela. A Dona Zulmira falava assim: eu tinha 15 anos na época. Morava no sítio em São Paulo, onde tinha uma fazenda e também uma escola abandonada. Bem, estava eu, minha irmã e uma amiga pegando abacate no pomar perto dessa escola. E eram umas 6 horas da tarde. Foi quando a gente olhou para o lado da escola que vimos um menino nos observando, mas que logo saiu correndo. Não morava ninguém ali perto. A escola ficava bem longe das casas da fazenda e era bem trancada com cadeado nas janelas e portas.
Não tinha por onde entrar ou sair. Bom, eu fui lá com minhas amigas para ver. Quando eu olhei para dentro da escola, quase caí de costas. O menino estava na janela que era de vidro, ainda olhando para nós. Nós saímos correndo e olhamos para trás. E ele já estava do lado de fora olhando para a gente. E o pior de tudo, não dava para ver o seu rosto. Quando chegamos em casa, contamos para meu pai. E ele foi até lá, mas não viu ninguém dentro ou fora da escola. O menino usava uma roupa escolar, só que andava descalço. E até hoje ninguém sabe explicar aquela aparição, do porquê o menino aparecia naquela dita escola. Só depois que ficamos sabendo que o povo daquela fazenda já tinham visto por várias vezes o mesmo menino. E mesmo depois que demoliram a escola, ele continuou aparecendo no mesmo lugar. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Matheus. Hoje moro numa cidade bem pequena no estado de Goiás. Mas na época do caso, eu tinha 11 anos e morava na cidade de Rio Verde, que também fica em Goiás. Tudo o que vou contar aqui agora não é inventado e acredita quem quiser. Lembro desse caso como se fosse hoje. A casa em que eu morava tinha 2 andares. Em cima morava eu, meu irmão e minha avó, que é surda. E na parte de baixo morava minha mãe e meu padrasto. Nos fundos dessa casa ou na rua de trás era apenas árvores, um mato grosso e bem alto, e ainda tinha um pequeno rio que passava por lá. Pois bem, tudo começou quando eu, o meu irmão e alguns amigos da minha rua fomos brincar por lá. Ficamos por ali até as 10 horas da noite e só fomos sair quando escutamos um barulho de algo correndo para nossa direção. Saímos de lá rapidamente e voltei para casa. Foi aí que descobri que tinham cortado a energia, já que o antigo dono não pagou a conta de luz. O tempo passou e lá para as 11h25, eu escutei um uivo muito alto, mas muito alto mesmo. Um dos meus vizinhos até saiu na rua para ver o que fez aquele barulho, mas como vinha lá do fundo, onde tinha esse matagal, não tinha como saber exatamente o que fez aquele barulho. Bem, fui dormir e levantei depois de algumas horas para tomar água. Foi quando eu vi da janela, que era bem alta, um ser totalmente preto, bem grande e feio. Parecia que era meio corcunda e estava passando bem devagar pela rua. Foi aí que senti um cheiro de carne podre no ar, misturado com um cheiro de sangue. Totalmente horrível. Até passei mal quando senti aquele cheiro. Tomei minha água e voltei a dormir, pensando ser coisa da minha cabeça. E novamente eu acordo, mas com outro uivo, um pouco mais baixo do que o anterior. E logo comecei a escutar os cães brincando e chorando, como se tivesse algo batendo neles. Foi quando do nada eu escutei um choro de cachorro muito alto, e logo depois tudo ficou em silêncio. Novamente voltei a dormir e só acordei no outro dia para ir à escola. Foi quando meu irmão abriu a porta que dava acesso à varanda de casa, que ele viu pegadas de barro e sangue que davam facilmente 40 ou 41 centímetros. Realmente era grande e estava fedendo muito também. Bom, quando nós descemos a rua para ir pelos fundos, já que por lá a gente chegava mais rápido na escola, eu, meu irmão e minha avó vimos sangue escorrido na rua até o mato. Nesse dia minha avó nos mandou ir pelo caminho mais longo e orou por mim e pelo meu irmão. E mesmo ela sem falar nada, eu sabia que minha avó já sabia o que tinha feito aquilo. Bem, fomos para a escola e logo o dia passou.
Quando voltamos para casa, a minha mãe estava ajudando minha avó a lavar a casa para tirar as marcas de pegada do chão. A minha mãe naquele tempo tinha um celular velho, mas mesmo assim ela tirou algumas fotos, que hoje em dia não sei onde se encontra. Bem, no meio do dia contei e mostrei para meus amigos tudo o que aconteceu na minha casa. Todos eles falaram ser o lobisomem, mas quando eram as 7 ou 8 da noite, eu escutei os meninos jogando bola na rua. Fui lá e avisei que tinha um lobisomem por perto. Eles começaram a rir e falaram que não tinham medo. Porém, um pouco depois, ouvi o mesmo uivo da noite anterior. Assim que os meninos que estavam lá embaixo jogando de bola escutaram aquele uivo, saíram todos correndo muito rápido para a casa deles, deixando até a bola para trás. Depois desse dia nunca mais vi ou ouvi algo por lá. Um mês depois fui embora daquela casa, mas tenho até hoje a memória do acontecimento. E só tenho algo para falar aos ouvintes. Nunca duvidem de algo que você não sabe se existe ou não. Que todos tenham uma boa noite e tomem muito cuidado. Olá, Sam. O meu nome é Maria do Carmo, mas pode me chamar de Carminha. Vou lhe contar esse relato e posso garantir que é verídico. Morávamos na zona rural da cidade de Upá, que fica em Minas Gerais. Meus pais trabalhavam numa fazenda. O meu pai era o caseiro de lá, mas nos anos 60, precisamente em 1965, meu pai era uma espécie de funcionário faz-tudo, e eu e mais 4 irmãos tínhamos a idade de 9 até os 14 anos e ajudávamos eles, sendo que ainda tínhamos mais 4 irmãos, porém mais novos, e que não ajudavam nos trabalhos da fazenda. Pois bem, a sede da família era enorme, 8 quartos, 2 salões de jantar, que eram enormes, copa, cozinha e varanda. Porém o mais sinistro era o porão, que era a senzala dos escravos. Lógico que estava desativada há anos. Ali ninguém entrava. À noite ouvíamos choros, barulho de chicotadas, vozes e um arrastar de correntes. A cada dia 2 dos filhos tinha a tarefa de fechar a janela depois das 8 da noite. Mas sempre quando fechavam as janelas de alguns cômodos, misteriosamente as que já estavam fechadas abriam do nada, sem nenhuma explicação. Também tinha um estábulo onde ficavam as cabras. Várias vezes durante a madrugada, os meus pais, Francisco Castro e Jacinta, e claro, nós os filhos, éramos acordados com o barulho dos berros das cabras. Meu pai sempre pegava uma arma e ia verificar para ver se tinha alguém roubando os animais. Porém, sempre que ele chegava no estábulo, as cabras estavam calmas e todas dormindo. Essa fazenda ainda existe até hoje, porém está em ruínas. Atualmente, quem passa por lá durante a noite diz ouvir esses berros das cabras e os barulhos da senzala, da fazenda palestina. Esse foi o meu relato, Sam. Muito obrigado. Boa noite a todos. Me chamo Emanuel, tenho 15 anos
E falo do Rio de Janeiro. Não vou informar qual a cidade, pois temo que pensem que seja mentira isso que vou relatar. Mas aconteceu com minha avó Idália. Ela me contou esse ocorrido há alguns anos atrás e venho agora aqui contar para vocês. A minha avó conta que seus pais se casaram bem jovens, já que sua mãe estava grávida dela. Naquele tempo era muito diferente das coisas de agora. Ela diz que seus pais, assim que se casaram, foram morar numa casa de pau a pique, daquelas feitas de barro e palha, onde não tinha nenhuma segurança. Mas como eles eram humildes, estava muito bom. O meu bisavô trabalhava criando animais e também como caseiro de uma certa chácara. O pagamento não era em dinheiro, era em alimento e estadia, pois a casa em que eles estavam pertencia ao seu patrão. Bom, como a minha bisavó estava grávida, os cuidados foram muitos, até ela ter a minha avó, que não foi algo fácil, pois foi uma parteira que fez todo o processo, pois como disse, naquele tempo as coisas eram diferentes. Pois bem, a recuperação dela foi bem difícil, à base de remédios caseiros e muita oração, de uma certa benzendeira que morava perto deles. E a mulher até aconselhou que meus bisavós batizassem logo a minha avó, pois como se aproximava a quaresma, poderia ser que algum mal acontecesse com ela. Mas nas condições em que minha bisavó se encontrava, onde mal dava para andar, demorou muito, até que chegou a referida época. Minha avó não sabe dizer exatamente quando isso aconteceu, mas ela tinha apenas 4 meses. Sua mãe estava bem recuperada, mas ainda sentia dores e tonturas. Como a cidade mais próxima ficava distante, o balanço da carroça poderia fazer mal. Então minha avó continuou pagã, em plena época de quaresma, mas ela já estava quase chegando ao fim. Porém, o maldito lobisomem ainda atacou. Era uma noite nublada e sem lua cheia, quando minha bisavó e meu bisavô foram acordados com um barulho muito estranho. Parecia que algum animal estava cavando ao lado da casa. Claro que meu bisavô foi ver o que era aquilo, mas quando acendeu o lampião e focou na frágil parede feita de barro, eles viram a cabeça de uma coisa que parecia com um porco, já dentro da casa. O bicho tinha orelhas caídas e cheias de pelos, por isso eles pensaram ser um porco, mas a criatura grunhiu que nem um homem chorando. O meu bisavô logo soube que era um lobisomem e buscou a espingarda socadeira para dar um tiro naquela criatura. Mas o bicho tirou a cabeça do buraco que tinha feito e saiu dali. Logo eles ouviram um grito. Não foi um uivo, era um grito de um homem, só que bem grosso e alto. E logo ele se pôs a correr ao redor da casa. Tinha hora que o lobisomem se jogava nas paredes, chegando a quase derrubá-las. Ele ainda pôs a cabeça outras vezes no buraco, mas quando meu bisavô apontava a espingarda, o bicho saía. Foi a noite inteira assim, saindo e logo em seguida voltando. Por fim, aquela criatura soltou outro berro daqueles e correu se embrenhando na mata. Pela manhã, logo que o galo cantou, meus bisavós saíram da casa, pegaram as poucas coisas que tinham e saíram dali. Foram morar com os pais da minha bisavó e não demorou muito tempo. Logo todos ficaram sabendo de um lobisomem que estava rondando e atacando pela região. E descobriu-se que o motivo dele ter tentado entrar na casa dos meus bisavós foi por causa da minha avó, que ainda era pagã. Mas por muita sorte o lobisomem não a levou, e por incrível que pareça, continuou pagã até seus 15 anos, mas que nenhum outro bicho tentou pegá-la novamente. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo.
ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.